Começando mais um vídeo. Hoje, o intuito desse vídeo é a gente falar um pouco sobre a parte mais teórica ali da pediatria e alguns conceitos relacionados ao comportamento motor, beleza? Então, de uma forma geral, quando a gente vai pensar nessa questão de comportamento motor, a gente tem que o comportamento motor ele vai depender de várias coisas, dentre elas a maturação do sistema nervoso central, tá? Então, basicamente, a gente tem ali todo o ambiente que a gente vive, os estímulos que a gente recebe quando é pequeno, né, quando nasce, a partir do momento que a gente nasce, e fatores relacionados à genética, influenciando diretamente na maturação do nosso sistema nervoso central. Por quê? A partir do momento que a gente nasce, que a gente é recém-nascido, nós não temos ainda o sistema nervoso central maturo, certo? Agora, para que a gente tenha o processo de maturação do sistema nervoso central, o desenvolvimento, né, que a gente vai falar, essa maturação está relacionada com o processo de mielinização, né, de conexões neurais aí que vão sendo formadas, a gente precisa de um sistema nervoso central íntegro. Porque se eu tenho alguma doença, por exemplo, neurológica, alguma patologia, isso consequentemente vai afetar o desenvolvimento. Então, esses fatores extrínsecos e alguns intrínsecos vão influenciar na maturação do sistema nervoso central, beleza? Então, os estímulos que a gente recebe, o ambiente que a gente está inserido e fatores genéticos influenciam na maturação do sistema nervoso central. E, conforme a gente tem a nossa maturação, a gente começa a desenvolver, falando nós, seres humanos de um modo geral, um comportamento motor. Então, é claro, cada pessoa se move de uma forma diferente, nenhum indivíduo é igual ao outro. Só que, de uma forma geral, a gente tem um comportamento motor que tem processos que vão se repetir para qualquer um, tá? Então, cada indivíduo, né, eu vou até anotar isso, cada indivíduo se move de uma forma diferente. Cada indivíduo se move de uma forma. Porém, a gente vai falar sobre o desenvolvimento motor, que vai ser importante para que a gente adquira depois o comportamento motor. O desenvolvimento motor ele é um dos pilares para que a gente tenha esse comportamento motor. E o desenvolvimento motor ele vai ser padronizado, né? Então a gente tem etapas ali que todo mundo vai precisar passar por elas. Agora, quando a gente fala dessa maturação, isso aqui são conceitos, né? Então às vezes fica um pouco abstrato. O que é essa maturação do sistema nervoso central? Então a gente falou que quando a gente nasce, o nosso sistema nervoso central é muito imaturo. Ou seja, a gente tem as estruturas anatômicas, mas a gente não tem muitas conexões. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a criar conexões neurais. E essas conexões neurais que vão se formando, elas têm um nome, que é o processo de mielinização. O que é a mielinização? É o processo pelo qual o meu sistema nervoso central ele vai começar a criar conexões e redes neurais. Quando a gente fala em conexões neurais, a gente está falando de redes neurais. E aí, essas redes neurais, elas vão servir para diferentes coisas. Tá? Então, a gente tem redes neurais para várias ações, mas principalmente, tá? Elas vão servir para dar função às coisas que a gente faz. E também automatizar funções. Então a gente vai ver que ao longo da vida, sempre que a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente precisa demandar muito esforço para aquilo. Imagina dirigir. No começo você precisa aprender a trocar marcha, você erra várias vezes até você ir pegando o jeito. Depois de um tempo isso vira automatizado, porque você cria redes neurais, você cria conexões para que você consiga realizar aquilo de uma forma mais simples, beleza? Então isso é importante. Agora a gente vai entrar dentro de um dos pilares, a gente vai falar dos pilares do comportamento motor, mas basicamente, antes de a gente entrar nisso, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. Então, dentro do desenvolvimento motor, a gente vai ter processos que vão acontecer, tá? Então, o desenvolvimento motor, ele vai acontecer ali
por volta dos 2 a 3 anos de idade. Isso pode variar um pouco de uma criança para outra, mas de forma geral, até os 3 anos, a gente tem o processo de mielinização completo. Então a gente tem o fim desse processo de mielinização. O que significa que, do ponto de vista motor, a criança ela já aprendeu, já criou conexões para realizar os gestos ali mais básicos. Depois, ao longo da vida, ela vai continuar tendo esse aprendizado motor e vai começar a ter o refinamento motor, que é melhorar os gestos em que ela executa, que ela vai fazer. Então, o desenvolvimento ele vai durar dos 2 aos 3 anos, mas quando a gente fala do aprendizado motor, que é outra coisa, o aprendizado motor é para a vida inteira. Então, por exemplo, quando você tinha lá o seu primeiro ano de vida, você estava lá com 12 meses, você estava começando a aprender a andar. Hoje andar é uma coisa simples, né? Mas ao longo da vida ainda, no segundo, terceiro ano, a gente foi refinando a maneira com que a gente anda, certo? Aí, por exemplo, com 18 anos você vai tirar a carteira e você precisa aprender do zero como dirigir um carro, né? Então, o aprendizado motor ele vai durar para sempre. Vamos supor que lá com 50 anos você resolve começar a jogar tênis, e aí você precisa aprender a fazer aquilo. Então, esse processo de aprendizado ele vai servir ao longo de toda a vida, assim como o refinamento motor. E aí a gente entra em algo importante que é o quê? Eu preciso entender o desenvolvimento motor para eu ter parâmetros de normalidade. Então, o desenvolvimento motor ele vai fornecer parâmetros do que é normal. Então, se eu pego uma criança, né, que tem, por exemplo, 5 meses, uma criança com 5 meses, ela precisa fazer algumas coisas específicas. Então, por exemplo, quando eu coloco ela em supino, ela já vai conseguir alcançar os pés, né, ela faz a ponte. Quando eu vou puxar ela para sentado, ela vai auxiliar fazendo a flexão do tronco, ela não consegue sentar sozinha, mas ela já auxilia. Sentada, ela já consegue ficar em Buda, né? Enfim, então são algumas coisas que eu espero ver, porque são parâmetros de normalidade, né? Que todos os indivíduos que têm um desenvolvimento motor normal, eles vão apresentar. Assim, eu também consigo identificar alterações, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma criança está com 5 meses e ela ainda tem o reflexo tônico cervical assimétrico, o RTCA. Né? O RTCA ele se integra no terceiro mês. Então, se ele persiste, isso é um sinal patológico, que essa criança ela tem alguma alteração a nível do sistema nervoso central. Enfim, e aí a gente precisa estudar um pouco mais isso. Aqui eu usei um exemplo bem genérico, assim, que veio na cabeça, mas só para a gente entender. A gente precisa saber sobre o desenvolvimento motor, porque ele vai fornecer para a gente parâmetros que vão ser importantes e também vai auxiliar a identificar essas alterações que podem acontecer em casos patológicos ou até mesmo atrasos motores. Né? Então, uma criança de 5 meses que ainda não consegue alcançar os pés, ou ainda não consegue abraçar os joelhos, né? Que são coisas que ela já faz ali no quarto mês, né? Enfim. Então, são algumas coisas nesse sentido. Bom, continuando, a gente vai falar agora sobre alguns pilares que são importantes no comportamento motor. Então, vamos lá. Pilares para o comportamento motor. Então imagina que aqui a gente tem um chão e aqui a gente tem um teto. E aí para a gente manter esse teto ali, a gente precisa de alguns pilares, que são coisas que vão segurar ele, tá? Então, a gente vai ter os pilares. Vou fazer eles meio coloridos aqui para ficar mais legal. Então a gente tem, por exemplo, dentro desses pilares, o desenvolvimento motor, que a gente já até citou algumas coisas sobre ele. Então a gente colocou ali em cima já algumas coisas sobre o desenvolvimento motor. O que é o desenvolvimento motor? O desenvolvimento motor, as características dele é que ele vai ter etapas, né? Então o desenvolvimento motor ele vai ocorrer como um ciclo. Ele tem um início e ele tem um fim, tá? Então o desenvolvimento motor ele vai acontecer em ciclo. Então ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Quando que vai ser o início, né, desse desenvolvimento motor? A partir do momento que o bebê nasce,
tá? E a partir ali dos 3 meses, principalmente. E aí ele vai durar, o fim do desenvolvimento motor da criança vai ser em torno dos 7 anos. E aí existem padrões de desenvolvimento. Então foi aquilo que a gente falou. Existem coisas que são características de uma criança de 4 meses, que são características de uma criança de 6 meses. Né? Então, por exemplo, com 3 meses a gente tem um controle cervical. Com 6 meses, o sentar com proteção para frente. Então, isso são etapas. A gente tem etapas que vão se seguir. Então, tem 1, depois 2, depois 3 e por aí vai. Beleza? Então, basicamente, é isso. E é importante a gente lembrar que a gente precisa respeitar essas etapas e não pular elas. Porque, por exemplo, né, vamos supor que uma criança ela não está conseguindo ficar em pé, né, sozinha. Se a criança não consegue ficar em pé sozinha lá por volta do 11º mês ou do 12º mês, ela não vai conseguir andar com 12 meses. Ou se ela não consegue ficar em pé com apoio antes, como é que ela vai andar se ela ou ficar em pé sem apoio se primeiro ela não ficou em pé com apoio? Né? Então, uma etapa ela vai predispor a etapa seguinte. Então, é importante que a gente não pule as etapas. Outra coisa que é importante, além do desenvolvimento motor, é o aprendizado motor. E aí é um conceito diferente. Isso aqui são conceitos. Então, o aprendizado motor é um outro conceito. Por que ele vai diferir do desenvolvimento motor? Então, a gente falou que o desenvolvimento motor ele vai ter um início, um meio e um fim. Ele é um ciclo. Tá? Então, vai chegar um momento em que ele termina. Já o aprendizado motor ele vai ser para a vida inteira. Então, ele vai ocorrer durante toda a vida. Além disso, o aprendizado motor ele vai ser importante porque através dele a gente vai conseguir a aquisição de movimentos, certo? Então, existem diversas coisas, por exemplo, uma dança. Né? Uma dança ela tem vários movimentos que são extremamente diferentes do que você, por exemplo, faz no dia a dia. Então, andar, subir uma escada, né? Mas a gente consegue aprender a dançar? Consegue. E a gente vai aprender a fazer os giros e tudo mais. Só que para que a gente tenha essa aquisição de movimentos, é extremamente importante que a gente tenha repetição. Então, para a gente adquirir movimentos, é necessário repetição. Então, para eu aprender a fazer um giro, por exemplo, numa dança, eu preciso fazer aquele giro várias vezes. Com o passar do tempo, eu vou adquirindo mais habilidade para fazer aquele movimento. E aí, esse movimento ele começa a ficar automatizado. O que significa isso? Significa que eu criei conexões, né, que eu aprendi a fazer aquele movimento e agora eu faço ele sem muito esforço. Isso acontece para tudo em relação ao aprendizado motor. E o aprendizado motor, ele é algo individual, certo? E permanente, ou seja, ele vai durar por toda a vida ali, uma vez que eu aprendi a realizar alguma coisa. A não ser, é claro, em situações patológicas. Vamos supor uma pessoa teve uma lesão, né, ali, é importante nível do sistema nervoso central. Em alguns casos ela tem danos importantes, né, danos vastos ali, e aí ela vai precisar reaprender algumas coisas, às vezes até do dia a dia, algumas coisas básicas, beleza? Mas isso em situações bem específicas. E além disso, nessa pirâmide do comportamento motor, a gente vai ter também, vou colocar aqui, o controle motor. E aí, quando a gente fala de controle motor, a gente está falando a nível cortical, né? Então, como é que acontece o controle dos nossos movimentos, tudo que a gente vai fazer? Então, a gente tem o controle motor. E o controle motor, ele também vai ter etapas, só que são etapas de processamento ali. Então, ele também vai ser baseado em etapas, beleza? Então, eu vou fazer o esqueminha. Quando a gente pensa em controle motor, a gente está falando controle motor a nível de sistema nervoso central. Então, quem controla os nossos movimentos, tudo que a gente faz, é o sistema nervoso. E para que isso aconteça, a gente tem algumas etapas, certo? Então, primeiro, a gente vai ter a percepção. Como é que a percepção ela vai acontecer? Através dos nossos sentidos. Então, a gente tem a visão, a audição, o tato, propriocepção, paladar, olfato, dentre outros ali, né?
E a gente vai ter estímulos que vão ser captados através desses receptores especializados ali, né? Então a gente tem receptores especiais, por exemplo, que vão captar os fótons de luz, né? E vão mandar um sinal através da nossa retina, lá para o córtex visual, então isso é a visão, né? A gente tem a audição, a gente tem o tato, né? A gente tem os receptores mecânicos que vão captar todos os estímulos do ambiente, por exemplo. E aí, essa percepção, ela vai ser a primeira etapa. Então, eu vou perceber as coisas que estão acontecendo ao meu redor, esses estímulos, eles vão ser captados e eles vão ser mandados lá para o meu sistema nervoso central, beleza? Lá no sistema nervoso central, a gente vai ter a segunda etapa do controle motor acontecendo, que é o processamento. Então, a partir do momento que chega um estímulo no meu sistema nervoso central, esse estímulo ele vai ser processado. E aí a gente vai ter um processo que a gente chama de integração da informação. O que é essa integração? Imagina que eu tenho, vamos fazer um cérebro grandão aqui. Imagina que eu tenho a parte do córtex, aí eu tenho áreas límbicas, eu tenho áreas visuais, áreas auditivas, enfim, eu tenho diversas áreas. E aí eu vou ter, por exemplo, um estímulo auditivo vindo para essa área auditiva, um estímulo visual vindo para a área visual, né? Eu vou ter emoções juntas ali influenciando nesses estímulos, na maneira que eu percebo eles. E aí tudo isso vai se integrar, né? E vai ser percebido, vai ser processado nas minhas áreas corticais. E a partir disso, eu vou ter um planejamento motor que vai ser iniciado lá no meu córtex, no meu sistema nervoso. O planejamento motor, por sua vez, ele vai ter várias etapas. Deixa eu arrumar isso aqui para a gente falar sobre as etapas do planejamento motor. Aí, a gente ganhou um pouquinho de espaço aqui, vamos ver se vai dar para fazer. O planejamento motor ele tem etapas, tá? E por último, depois a gente já continua com ele. Então, através desse planejamento e dessa integração das informações que vão acontecendo no sistema nervoso central, a gente vai ter uma resposta motora, que é a última etapa. E a resposta motora, ela vai se dar através das vias eferentes que vão levar a informação lá para a minha musculatura. E aí a gente vai ter as contrações musculares voluntárias, que vão movimentar os ossos através das alavancas para a gente ter os movimentos. Então a gente tem a execução do movimento, beleza? Então basicamente é assim que ocorre o nosso controle motor, beleza? Então primeiro a gente tem a percepção através de todos os estímulos que a gente recebe, né? Visuais, auditivos, relacionados ao olfato, paladar, tato, propriocepção. Essa percepção vai ser processada e integrada no sistema nervoso central, que vai gerar uma resposta a partir desse estímulo, beleza? Agora, aqui nessa segunda etapa, a gente falou de algo importante, que é o planejamento motor, beleza? O planejamento motor ele tem etapas, então ele vai passar por várias áreas corticais antes que a gente tenha aquela resposta motora. Então, a gente vai ver agora. Então, para que a gente tenha uma resposta motora à execução de algum movimento, primeiro a gente vai ter ativação, a gente chama de áreas pré-motoras, certo? Essas áreas pré-motoras vão ser principalmente o córtex pré-motor, e o cerebelo. E essas áreas, elas são responsáveis, essas áreas pré-motoras, por elaborar a estratégia de movimento que a gente vai utilizar. Então, elas são responsáveis pela estratégia de movimento. Deixa eu fazer um esqueminha aqui embaixo, que eu acho que talvez fique mais interessante. Então, eu tenho o meu cérebro, certo? Eu tenho aqui a minha medula, tronco encefálico, medula. Aqui atrás eu tenho meu cerebelo. O córtex motor, ele vai ficar mais ou menos numa área um pouco mais anterior aqui no meu encéfalo.
E ao lado dele, né, um pouquinho antes dele, a gente vai ter o córtex pré-motor. Então eu tenho o córtex motor e o córtex pré-motor. Beleza? Então essas são as duas áreas ali. Deixa eu fazer de uma cor diferente. O que acontece? Durante essa primeira fase do planejamento motor, a gente vai ter uma comunicação entre o córtex pré-motor. Por que pré-motor? Porque ele vai ser o primeiro a ser ativado antes de eu ter uma ação motora, né? Então ele vai elaborar a estratégia que eu vou utilizar. Então a gente vai ter neurônios aqui que vão se conectar com neurônios lá no cerebelo. E esses neurônios do cerebelo, o cerebelo ele é o local em que a gente tem mais neurônios em todo o nosso sistema nervoso central. Então ele tem uma quantidade gigantesca de neurônios, porque ele tem funções relacionadas ao equilíbrio, à regulação, ao feedback dos nossos movimentos e ajustes de movimento, ajustes posturais. Então ele tem uma função muito importante para que a gente se movimente, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso pegar uma garrafa. Eu tenho meu córtex pré-motor mandando uma informação para o cerebelo falando o que ele quer fazer. Então, ó, eu preciso levantar, esticar meu braço esquerdo, né, e fazer força para pegar a garrafa. E aí o cerebelo, o que ele vai fazer? Esses neurônios no cerebelo, eles vão se conectar aqui, vão processar as informações entre eles, e eles vão regular, por exemplo, ó, para mim pegar essa garrafa, baseado nos estímulos que eu estou recebendo aqui, eu preciso fazer uma determinada força. Eu preciso mover o meu braço em tantos graus, fazer tal movimento com, sei lá, com a minha mão. E aí ele vai mandar uma resposta de volta para o córtex pré-motor. Então essa é a primeira etapa, que é a etapa estratégica, beleza? Que vai acontecer nessas áreas pré-motoras. Uma vez que eu já defini qual o movimento que eu vou fazer, por exemplo, qual a força que eu preciso para pegar determinado objeto, eu vou elaborar, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa tática do planejamento motor. Essa etapa tática, ela vai envolver o córtex motor e os gânglios da base. O córtex motor é essa área vermelhinha que a gente já desenhou aqui, tá? Então aqui é o pré e aqui é o motor. Os gânglios da base, eles são estruturas profundas que ficam bem na região central do nosso encéfalo. E aí a gente tem vários, né? A gente tem 3 ali os principais, o putâmio, o caudado, o estriado, enfim. Então a gente chama esses conjuntos estruturais de gânglios da base. E eles são responsáveis por várias coisas, como por exemplo, iniciar os movimentos, né? Eles também auxiliam iniciar e parar os movimentos, né? Então a gente tem uma relação importante com a liberação de dopamina nesses gânglios da base. Então pessoas que têm um acometimento dos gânglios da base vão ter principalmente dificuldade em iniciar e frear os movimentos. Então o córtex motor vai receber essa informação das áreas pré-motoras e aí ele vai elaborar a tática, certo? Então como que vai ser realizado esse movimento? E aí a gente entra também na parte da automatização do movimento, ou seja, ele falou, ó, é assim que eu vou fazer, né? E aí vai mandar a informação lá para os gânglios da base e a gente vai para a última parte, né? Os gânglios da base vão preparar para iniciar esse movimento. A gente vai para a última parte do planejamento motor, para a última etapa, que é a execução. E aí na execução, a gente vai ter a informação sendo enviada lá para o tronco encefálico, para a medula e para o músculo. E aí a gente também tem os feedbacks, é claro, sensoriais de cada um desses locais. Beleza? Então, de uma forma geral, é isso que vai acontecer. E aí, como final aqui, como resposta, a gente tem o movimento ou uma determinada ação motora. Então, aqui a gente vai ter a execução do movimento. Beleza? Então, de novo, né, a gente tem aqui primeiro as áreas pré-motoras elaborando estratégia de movimento, o córtex motor enviando para os gânglios da base qual que vai ser a tática usada para o movimento. Os gânglios da base eles vão ser responsáveis por iniciar o movimento, e aí eles vão começar essa execução mandando a informação lá para o tronco encefálico. Os neurônios do tronco encefálico vão mandar as informações através da medula lá para os neurônios motores secundários, né? Então a gente tem os neurônios motores primários ali, secundários, enfim, que vão levar a informação até os músculos,
e gerar, né, essas contrações ali e o movimento de uma forma geral. Beleza? Então essa eu acho que talvez seja a forma mais fácil de a gente explicar isso. Claro que a gente não vai aprofundar, mas de uma forma mais geral. Então se perguntar assim, pô, quais são as etapas do planejamento motor? Então a gente tem primeiro a estratégia, a automatização e por fim a execução. Ou a gente tem a informação passando pelas áreas pré-motoras, chegando para a área tática e por fim a execução, né, ali na região de tronco encefálico até chegar nos órgãos efetores que são os músculos, beleza? Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho agora de fatores que influenciam no aprendizado motor. E quando a gente pensa no aprendizado, a gente precisa de algumas coisas para que a gente consiga aprender, né? Isso serve para tudo, tanto motor quanto, por exemplo, quando você vai precisar aprender um conteúdo. A gente precisa de algumas coisas para que a gente consiga aprender algo, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa, quando a gente compara um bebê em um adulto, o processo de aprendizado dos dois vai ser diferente. E a gente vai ter diferentes fatores que vão influenciar, né, no aprendizado de cada um. Quando a gente pensa num bebê, um bebê em si ele não tem tanto vontades, né, ele tem necessidades. Então, para que esse bebê aprenda, né, durante, por exemplo, uma fisioterapia, né, durante uma sessão, uma vez que eu preciso estimular esse bebê, preciso que ele aprenda algo, que ele responda de forma positiva, aquilo, esse bebê ele precisa estar alimentado, porque se ele tiver com fome, ele vai ficar chorando. Ele não vai fazer aquilo que eu preciso que ele faça, né? Ele precisa estar com uma boa higiene, ele precisa estar limpo, né? Porque isso também pode afetar uma vez que esse bebê está sujo, né? Enfim. E o bebê ele precisa estar descansado. Então não tem como eu querer estimular o aprendizado motor de uma criança que está cansado ou que está dormindo, tá? Então esses são fatores que a gente precisa considerar na hora que a gente vai fazer uma intervenção com um bebê, com um recém-nascido, com uma criança, né? Que ele precisa estar alimentado, precisa estar limpo, precisa estar descansado, para que eu consiga realizar com ele condutas ativas e através, né, da repetição ele consiga aprender aquilo que eu preciso que ele aprenda. Quando eu penso no adulto, um adulto, quando ele vai estudar ou quando ele precisa aprender alguma coisa, ele precisa de motivação. Então, por exemplo, né, quando a gente vai estudar para a faculdade, imagina que está chegando a semana de provas, o que te motiva a estudar? Preciso estudar porque eu preciso ir bem nas provas, né? Então, o que vai motivar você a estudar é, às vezes, tirar uma boa nota nas provas. Ou eu preciso estudar para ir bem nas provas porque eu quero me formar, né? Então, isso é o que vai te motivar a estudar. E, além disso, a gente tem a questão do interesse, né? E aí eu não sei se vocês passam por isso, mas, por exemplo, quando a gente vai estudar uma coisa que a gente não gosta, parece que aquilo não entra na cabeça. Por quê? O nosso interesse naquilo ele é pequeno. Agora, quando você vai estudar um conteúdo que às vezes você tem um pouco mais de familiaridade, algo que você gosta, é muito mais fácil, porque o seu interesse ele é muito maior. Então, o interesse também é algo que vai influenciar nesse processo de aprendizado, inclusive aprendizado motor, beleza? Então, motivação e interesse, quando a gente pensa no adulto, são coisas importantes para esse processo de aprendizagem. Isso falando de uma forma bem simples, tá? A aprendizagem é um processo complexo que envolve muitas outras variáveis, mas só para a gente comparar um pouquinho, tá? Então, esses são fatores que vão influenciar e são importantes para que a gente tenha um bom aprendizado motor. Que eu usei exemplos não motores, tá? Mas isso vai influenciar no aprendizado motor, beleza? E se a gente for pensar no aprendizado motor do adulto, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um processo de reabilitação, uma pessoa que teve uma lesão importante, ficou um tempo sem utilizar o membro superior, ou um paciente que teve uma lesão neurológica, né? Ou um paciente que está, sei lá, retornando de uma cirurgia, alguma coisa, um pós-operatório. Quando eu vou trabalhar com exercícios na terapia, em alguns casos eu preciso fazer com que esse paciente reaprenda algumas coisas. Então imagina um atleta arremessador que passou, ficou um tempão sem jogar e tal, eu preciso que ele reaprenda a fazer aqueles movimentos, né? E aí para isso eu preciso trabalhar com coisas que ele gosta de fazer, né? Então trabalhar com coisas que estão no dia a dia dele, porque isso vai gerar interesse e motivação para que ele faça da forma correta e assim tenha um melhor aproveitamento daquilo. Bom, agora eu fiz um esqueminha aqui embaixo para a gente falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, né? E a importância do sistema nervoso central e até mesmo as suas divisões.
Tá? Então, o que a gente tem aqui? Um esquema de um encéfalo. E aí a gente fez um corte específico aqui nessa região, onde a gente tem o nosso homúnculo motor. A gente tem o homúnculo de Penfield, os homúnculos de Penfield, né? A gente tem o sensorial, o somatosensorial, que fica na área sensorial, ali no córtex somatosensorial. E a gente tem aqui o homúnculo motor, que vai representar as áreas motoras ali referentes a cada parte cerebral, cada parte corporal, né? Enfim. Então a gente tem, por exemplo, uma área motora grande para nossas mãos, né? Porque a gente tem movimentos finos que demandam muita maestria para serem realizados. Na face, né? Aqui no membro inferior a gente tem músculos maiores, unidades motoras que vão contrair da mesma forma, então a gente tem uma área um pouco menor, a gente não precisa de tantos neurônios para representar aquela área, né? Então, enfim, áreas que demandam um controle motor mais fino tendem a ter uma representação maior do que as outras, beleza? E o que vai acontecer? Por que é importante a gente entender um pouquinho sobre essas divisões do sistema nervoso central? Em alguns casos, aqui a gente está falando do córtex motor, a gente fala muito sobre isso na neuro, né? A gente vai atender pacientes que têm lesões ou que têm acometimentos a nível do sistema nervoso central, né? Então, paciente que tem AVE, paciente que tem um TCE, um traumatismo crânioencefálico, esses pacientes eles podem ter uma lesão cerebral em alguma área. E essa lesão, ela vai gerar diferentes níveis, diferentes graus de acometimento, certo? Que vai variar de acordo com o local. Então a gente tem diferentes lobos cerebrais, a gente tem o lobo frontal, que está mais relacionado com aspectos cognitivos, o temporal, com audição, memória, parte somatosensorial, o occipital, que é mais posterior, relacionado com a visão, o temporal, o parietal aqui, perdão, né, eu falei temporal, mas o parietal relacionado ao córtex somatosensorial, algumas questões enfim, relacionadas à percepção. Aqui o amarelinho, né, o temporal relacionado à audição e a memória, né? Enfim. Então, se eu tenho uma lesão em diferentes lobos, eu posso ter diferentes graus de acometimento. E aí, aquela área que foi lesada, a gente perde as conexões. Lembra que a gente tem conexões neurais? Então, a gente perde conexões. E aí, nesse paciente que tem lesão, quando ele chega pra gente, o que a físio faz com esse paciente? A gente vai reensinar esse paciente a realizar alguns movimentos. Então, a gente vai trabalhar no aprendizado motor. Então, a gente vai ensinar o paciente, a gente vai trabalhar de uma forma a estimular o aprendizado motor, certo? Como que a gente faz isso? Reforçando outras conexões. Então vamos supor que o paciente ele teve uma lesão ali e ele tem uma diminuição dos movimentos no membro superior direito. E aí ele não consegue realizar algumas coisas, como por exemplo escovar o dente, pentear o cabelo, atividades básicas. E aí a gente, com a física, a gente vai começar a reensinar ele a fazer isso. Então eu vou fazer, né, com que ele tente realizar esses movimentos da forma que ele conseguir. Então, com o tempo, a gente começa a criar conexões, a gente vai criando conexões, e através dessas novas conexões neuronais, ele vai conseguindo melhorar a sua funcionalidade, certo? E também a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aos pouquinhos ele consegue voltar a fazer as atividades que ele fazia antes com o membro superior. Claro que isso depende do tipo de lesão. Se estou falando de um lesado medular, que teve uma lesão completa, uma lesão total, ele não vai recuperar aqueles movimentos. Mas eu estou falando, por exemplo, um paciente que às vezes teve um AVE, né, um paciente que teve uma lesão medular parcial, em alguns casos, em muitos casos, né, ele pode recuperar parte do movimento, certo? Através de conexões que a gente vai criar com as áreas que estão íntegras. Então as áreas afetadas, elas não vão voltar. Só que as áreas ao redor daquela área afetada, elas podem criar conexões para que esse paciente ele consiga voltar a realizar alguns movimentos. Então, dentro desse processo de reabilitação do aprendizado motor, a gente vai estimular as áreas que não são tão utilizadas para que a gente crie conexões com essas áreas e a representação delas ela aumente. Beleza? Então, por exemplo, se o paciente teve uma lesão ali no membro superior direito, a área cortical, motora dele que representava esse membro, ela diminuiu. Eu preciso estimular aquele membro que teve a sua área diminuída para que a gente crie mais conexões e a gente comece a ter um aumento dessa representação. E isso é um exemplo do que a gente faz em pacientes neurológicos, beleza?
Agora, em relação àquilo que a gente falou um pouquinho para cima, né? Aqui a gente falou um pouco sobre as etapas do planejamento motor. E aí a gente vai ter diferentes níveis de controle. Então, dentro dessas etapas de planejamento motor, a gente tem os níveis de controle do movimento. O que seriam esses níveis de controle? A gente tem níveis de controle com uma complexidade alta. Isso em relação à complexidade do controle das estruturas, das ações envolvidas. A gente tem níveis de controle de média complexidade e de baixa complexidade. O que seriam esses centros de controle de alta complexidade? São aqueles centros relacionados à parte estratégica do movimento. Tá? E aí a gente está falando das áreas pré-motoras, como por exemplo o córtex pré-motor e o cerebelo. A gente está falando das áreas pré-motoras. Então esse é o controle mais complexo, porque elas que vão regular, né, que vão planejar aquela primeira parte do movimento. Né? São as áreas estratégias, a estratégia de movimento. A gente tem o nível de controle médio, que vai envolver aquelas áreas mais táticas que a gente falou anteriormente. Aí a gente envolve o córtex motor e os gânglios da base. Vamos ver o córtex motor primário. E a gente chamou essa área de área tática, que ela é quem vai preparar para iniciar esses movimentos, né, através do estímulo do córtex ali com os gânglios da base. E aí, por fim, a gente tem um nível de controle mais baixo, porque quem vai fazer é a execução, quem vai receber a ordem, né, que são ali, no caso, a região ali, o tronco encefálico, os neurônios no tronco, mais a medula, né, e os nervos ali que vão até o músculo. Então, esses são os responsáveis pela execução. Então, é como se fosse uma pirâmide ali, né, de complexidade, de cargos mesmo. Então, imagine, por exemplo, num colégio, usando um exemplo bem simples, tá? Então, você tem aqui o diretor, que é quem manda em tudo. O diretor ele vai passar as informações ali, né, o que precisa ser feito para os professores. E os professores eles vão passar os conteúdos, as coisas para os alunos. Então é uma hierarquia. A gente tem os centros de controle de alta complexidade, que são os pré-motores, as áreas pré-motoras de média, que são a parte mais tática, o córtex motor e os gânglios, e os de mais baixa complexidade, que só vão levar a informação para que a gente tenha a execução dos movimentos. E aí, a partir disso, né, desses níveis de controle que a gente falou, a gente vai ter diferentes tipos de movimentos que vão ser gerados. Alguns deles mais simples e outros mais complexos. Então a gente tem, por exemplo, os movimentos reflexos, que vão ser gerados só a nível de medula, muitas vezes. Né? Então eles são movimentos simples, rápidos e involuntários, muitas vezes. Um exemplo é o reflexo de retirada, ou os reflexos tendíneos. Você bate o martelinho ali no tendão, e aí você tem a contração muscular reflexa. Né? Enfim, é um movimento mais simples, que vai acontecer a nível medular, não vai ter um processamento tão importante ali. A gente tem movimentos de padrão rítmico, certo? E esses movimentos, eles são movimentos que a gente faz muitas vezes de forma inconsciente. Então, eles têm um padrão ali de complexidade médio. Então, por exemplo, a marcha, né? A não ser que a gente esteja falando de uma criança que está aprendendo a andar, na qual a marcha ainda não é automatizada, a marcha vai ser complicada, né? Agora, nós adultos, né, pessoas que não têm que têm uma integridade no sistema nervoso central, conseguem realizar a marcha de forma automatizada. Então, o nível de controle nas áreas corticais, ele é médio. A gente não tem uma alta complexidade para que a gente tenha esse controle. E aí a gente tem os movimentos que a gente faz de forma voluntária. Esses movimentos voluntários são movimentos que exigem um nível mais alto ali, a nível de complexidade, a nível do sistema nervoso central.
A gente precisa de um planejamento motor. Então, por exemplo, se você está andando, né, na marcha, a gente falou que é um padrão rítmico. Agora, se você está andando e do nada você tem um obstáculo ali que você precisa passar, vamos supor que alguém joga alguma coisa na sua frente, você precisa desviar daquilo, né, usando um exemplo nada a ver. Aí você precisa de um planejamento motor. E esse planejamento, para executar o movimento de forma voluntária, ele demanda uma complexidade maior ali para que isso aconteça, beleza? Bom, a gente ainda precisa falar das estratégias de controle motor e de algumas teorias relacionadas ao controle motor, mas esse vídeo já ficou um pouco grande, então eu vou encerrar ele por aqui e depois a gente continua no próximo vídeo falando um pouco mais sobre os diferentes estágios de controle motor, né, que a gente vê principalmente no método Bobat, e a gente vai falar sobre cada um deles, beleza? Mas esse vídeo vai terminar por aqui, então eu espero que tenha ajudado. Só recapitulando, a gente falou um pouquinho sobre as áreas de representação cortical motoras, né, que a gente tem no sistema nervoso central. A gente falou um pouquinho sobre os fatores que influenciam no aprendizado motor, os diferentes níveis de controle e os movimentos gerados através desse planejamento motor. A gente falou sobre os pilares que estão relacionados com o nosso comportamento motor, e a gente tem o desenvolvimento motor, que a gente falou que tem um ciclo de início, meio e fim. Na criança vai acabar ali por volta dos 7 anos. O aprendizado motor, que vai ser para toda a vida, ele é responsável pela aquisição dos nossos movimentos. A gente precisa de repetição para que a gente aprenda a realizar movimentos, até que eles fiquem automatizados. E a gente falou sobre o controle motor, que talvez seja o conceito um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, né, que envolve ali etapas de percepção, de processamento, para que a gente tenha a resposta motor. E aí dentro desse processamento a gente falou de todas as etapas do planejamento motor, desde a ativação das áreas premotoras, até as áreas táticas, até a execução da tarefa, beleza? E introduzimos ali esse conceito de comportamento motor. Então no próximo vídeo a gente vai continuar, espero que esse vídeo tenha te ajudado e valeu!